Lá nos idos do século passado, no início do século passado, existia um bilionário, estou falando bilionário, primeiro bilionário dos Estados Unidos, chamado John Rockefeller. Rockefeller era um cara muito rico. Ele era dono da Standard Oil. Para você ter uma ideia, Ricardo, ele simplesmente possuía mais de 90% das refinarias dos Estados Unidos. Você já imaginou o que é isso? Não é uma loucura. É uma insanidade. Era o ouro negro, né? O ouro negro. Era 100% dos médicos à época só trabalhavam com medicina natural, que era a naturopatia. E aí, então, ele teve uma ideia. Havia um amigo dele que se chamava Andrew Carnegie, que era dono da Carnegie Foundation, ou seja, Fundação Carnegie, que era um milionário também da indústria siderúrgica. E eles tiveram a ideia de contratar um homem chamado Abraham Flexner, para que ele rodasse em todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos para verificar como que as faculdades estavam, né, se portando. Logicamente, tudo pago. O Flexner pago, o estudo pago, tudo pago. Essa viagem dele resultou num relatório denominado Relatório Flexner, que é um norte, digamos assim, até hoje estudado por várias faculdades dos Estados Unidos. Dominaram, né? e inclusive várias do mundo. Nesse relatório Flexner, Flexner apontou que das 155 faculdades, apenas 31 tinham a possibilidade de continuar atuando. E todas elas deveriam se adequar ao modelo que ele queria que existisse, no qual os remédios químicos é que poderiam ser os remédios a serem prescritos. Paralelamente a isso, os cientistas nessa mesma época, no início de 1900, descobriram que era possível sintetizar vitaminas. E aí, bem como descobriram, além de que era possível sintetizar as vitaminas, que era possível acrescentar químicos, digamos assim, uma união com as plantas, com os químicos, o que propiciaria patentear remédios. Rockefeller, então, meu filho, as cifras no olho, falou, meu Deus, mercado totalmente inexplorado, né? Exatamente. Vamos por aqui. Mas, porque ele viu que ele poderia ganhar milhões ao acrescentar químicos nas plantas, nos ativos das plantas que poderiam propiciar determinadas curas e patentear isso, né? E aí, então, ele se deparou com o quê? Estamos começando mais um Ousecast, eu sou Ricardo Augusto e hoje para conversar comigo tem a naturopata Luciana Mascarenhas. Como é que você tá? Tudo bem? Eu estou ótima, e você, Ricardo? Bom demais, que bom que você veio. O prazer é todo meu, saiba você disso. Maravilha, você fez uma viagem danada diretamente de Belo Horizonte aqui para São Paulo, hein? Mas é aquela coisa, primeiro que a gente tem que estar aí brilhando na saúde natural, né? Segundo que o maior brilho é o seu, que dedica esse programa, né? Para que as pessoas tenham mais saúde. Exatamente. Meus parabéns. Obrigado, de coração mesmo. A sua área é naturopatia. Por que você escolheu essa área? Bom, na realidade, se você chegar e falar assim, Luciana, essencialmente o que você é? Eu vou falar, eu sou uma pessoa que ama resolver problemas dos outros. Você já imaginou isso? Uma pessoa que gosta de resolver problemas dos outros. Eu gosto tanto de resolver problemas que eu tenho 2 profissões e ambas lidam com problemas. Certo. Eu, há 23 anos atrás, me graduei em advocacia, que inclusive, né, na área do direito, atuo ainda nas 2 áreas até hoje. Tenho meu consultório e tenho meu escritório. E aí, atuando na área do direito, num dado momento, mexendo na área de família, imagina, meu filho, família é aquela coisa, né? Porque o crime começa com ódio, mas a família começa com amor e termina com ódio. Exatamente. E eu não entendia aquilo, eu falava, gente, mas como é que pode uma coisa dessa? 2 pessoas iniciaram se amando e agora estão se odiando dessa forma. Sempre gostei muito de gente, eu gosto de gente, adoro ser humano. Isso é ótimo. ótimo. Aí eu falei, gente, eu vou estudar psicanálise. E resolvi estudar psicanálise e estudei, fiquei mais apaixonada ainda, porque Freud, de fato, é o cara, né? Ele é fera. E atendendo na área, e isso me ajudou também muito, né? Na própria advocacia. E montei meu consultório, que já tem muitos anos, e comecei a atuar, mas aí, ao mesmo tempo,
Eu vi ali no divã algumas pessoas, por exemplo, que chegavam com uma depressão. E essa pessoa não tinha nenhum trauma, não tinha um problema emocional importante e, no entanto, estavam deprimidas. Eu falei, gente, isso não pode ser apenas o inconsciente. Isso deve ter uma questão bioquímica envolvida. Aí eu falei, então eu vou buscar uma área que realmente possa ajudar as pessoas nisso. Foi aí, então, que eu pesquisando, cheguei na naturopatia, nossa amada medicina natural, né? E ali, sim, eu me encontrei totalmente. Eu fechei esse mundo, a psicanálise dentro da questão da psique, né, e do inconsciente, com a parte da naturopatia, né? E aí, comecei a atender, e aí aquela coisa, né? Quem gosta de estudar, e eu amo estudar, e adoro ajudar as pessoas, juntou a fome com a vontade de comer. E então, eu fiz também o curso de saúde integrativa, porque essa área da saúde integrativa é espetacular. Os médicos, você atende muitos médicos aqui da integrativa, sim, acredito eu, os entrevistas, né? Sim. E aí, então, me encontrei muito. A fala é a mesma, ambas são uma coisa só. A saúde integrativa e a naturopatia. E aí, então, fui sentindo falta de alguma outra coisa para ser a cereja do bolo. Mas, na verdade, a cereja do bolo era a base, que era a nutrição funcional. E aí, então, eu fechei com a nutrição funcional, foi simplesmente maravilhoso. E acredito eu que isso esteja no sangue, essa coisa de ajudar e da saúde também, porque minha avó, nos idos do século passado, Ricardo, minha avó era homeopata, você acredita? Você tá brincando? Juro pra você, Dona Alexandrina, maravilhosa, que Deus a tenha. Então tá no sangue. Tá no sangue. Estudou naturopatia por livros comprados pelos correios, tratava de todos os vizinhos, de todos os funcionários da fazenda, né? Ela morava numa fazenda. E é isso aí, e estamos aqui. Muito bem, a naturopatia, a gente estava até conversando pelo WhatsApp, eu acho que é um momento ideal para a gente também desmistificar a questão da naturopatia, que lamentavelmente em algumas situações ela é mal interpretada, né? Sim. Porque é muito levado para a questão de chá e tal, mas você como especialista em naturopatia, que saiu do direito, passou pela psicanálise e foi para a naturopatia, explica pra gente o que é, afinal, a naturopatia. Então, bom, essa pergunta é maravilhosa, né? A naturopatia, ela foi a primeira medicina que existiu. Simplesmente a primeira medicina que existiu no mundo, Ricardo. Sim. E ela na verdade, ela trata de forma natural as questões orgânicas, as questões emocionais, né? E ela trata de uma forma muito ampla, muito mais do que chás. São chás, vitaminas, enzimas, suplementos nutracêuticos. Nós tratamos todos os tipos de doença, claro que caso a caso, porque nós andamos de mãos dadas com os médicos convencionais. Muitas vezes o naturopata atua junto com o médico, né? Nós nos complementamos. E a naturopatia hoje, já há muitas décadas, ela já abraçou-se com a ciência. A ciência referendou a naturopatia. E, acima de tudo, a ciência estuda justamente as plantas medicinais. E aí, se você for no PubMed, no Google Acadêmico, e pesquisar sobre as plantas, você vai ficar assustado. Porque são inúmeros estudos que existem sobre as plantas medicinais. E te digo mais, e aqui entre nós, que essas plantas que são estudadas, na realidade, muitas vezes o são para que depois venham a ser levadas aos laboratórios para serem introduzidos químicos para que possa ter a patente e ser vendidos na forma de remédios. Você acredita numa coisa dessa? Sim. Então, essa é a verdade. Eles precisam mexer em muita coisa para poder ter patente, porque não pode patentear nada da natureza. Nada, né? Da natureza é patenteável, né? E aí a gente entra numa questão extremamente interessante, porque dentro a história da naturopatia, Ricardo, ela não é bonita.
É uma É história mesmo? triste. Hoje ela é uma história linda, mas ela, na base dela, foi uma história... A história... Não, vamos reformular um pouco. Historicamente, ela era super respeitada. Mas no século passado... Vou contar essa história vale a pena. O que acontece? No século passado, a naturopatia era a medicina. O que é naturopatia? Naturopatia quer dizer medicina natural. Ou seja, a naturopatia é um tratamento com todos os recursos da natureza, que são muito mais do que chás, ainda que os chás sejam maravilhosos, né? Muito mais que ervas medicinais. Como eu disse, vitaminas, enzimas, minerais, suplementos, nutracêuticos, tudo isso, óleos essenciais, tudo está dentro da naturopatia. Então, lá nos idos do século passado, no início do século passado, existiam bilionários, estou falando bilionário, primeiro bilionário dos Estados Unidos, chamado John Rockefeller. Rockefeller era um cara muito rico. Ele era dono da Standard Oil. Para você ter uma ideia, Ricardo, ele simplesmente possuía mais de 90% das refinarias dos Estados Unidos. Você já imaginou o que é isso? É uma loucura. É uma insanidade. Era o ouro negro, né? O ouro negro. Paralelamente a isso, os cientistas, nessa mesma época, no início de 1900, descobriram que era possível sintetizar vitaminas, bem como descobriram, além de que era possível sintetizar as vitaminas, que era possível acrescentar químicos, digamos assim, uma união com as plantas, com os químicos, o que propiciaria patentear remédios. Rockefeller, então, meu filho, as cifras no olho, falou, meu Deus, mercado totalmente inexplorado, né? Exatamente. Vamos por aqui. Mas, porque ele viu que ele poderia ganhar milhões ao acrescentar químicos nas plantas, nos ativos das plantas que poderiam propiciar determinadas curas e patentear isso, né? E aí, então, ele se deparou com o quê? Com a coitada da naturopatia. Por quê? Porque era simplesmente a maior concorrente dele. O que ele ia fazer? Se todos, quase, sim, 90% dos médicos, mais de 90%, era 100% dos médicos à época, só trabalhavam com medicina natural, que era a naturopatia. E aí, então, ele teve uma ideia. Havia um amigo dele que se chamava Andrew Carnegie, que era dono da Carnegie Foundation, ou seja, Fundação Carnegie, que era um milionário também da indústria siderúrgica. E eles tiveram a ideia de contratar um homem chamado Abraham Flexner, para que ele rodasse em todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos para verificar como que as faculdades estavam, né, se portando. Logicamente, tudo pago, né? O Flexner pago, o estudo pago, tudo pago. Essa viagem dele resultou num relatório denominado vulgarmente, porque o nome é inglês, é um nome grande, mas relatório Flexner, que é um norte, digamos assim, até hoje estudado por várias faculdades dos Estados Unidos. Dominaram, né? e inclusive várias do mundo. Aí, nesse relatório Flexner apontou que das 155 faculdades, apenas 31 tinham a possibilidade de continuar atuando, e todas elas deveriam se adequar ao modelo que ele queria que existisse, no qual os remédios químicos é que poderiam ser os remédios a serem prescritos. A partir dali, né? A partir dali. As faculdades e os hospitais que se renderam a isso, né, continuaram existindo. Os que não aceitaram, muitos médicos foram presos. A homeopatia também foi rechaçada nessa época, junto com a naturopatia. Olha, a homeopatia, olha que coisa. E no final das contas, o que ele fez? Ele doou 100 milhões de dólares para as faculdades, bem como para os hospitais, para que elas se adaptassem àquilo. Aí os cientistas, pagava também aos cientistas que fizessem estudos para descobrir o ativo das plantas, para que ele então patenteasse.
E hoje nós temos, assim, com todo respeito aos médicos, que são meus companheiros, né? A gente está falando aí da indústria farmacêutica, né? O médico está na ponta do iceberg lá, né? Inclusive temos médicos maravilhosos e a integrativa está aí abrindo e a visão é completamente diferente, né? Exatamente. Nossa, e tudo. E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, porque as pessoas viram realmente que era essencial essa questão de estar aí, né, a base das vitaminas, minerais, enzimas, enfim. Mas, infelizmente, ainda temos aí várias faculdades, né, que não ensinam nutrição, né, não ensinam prevenção, que era o que existia anteriormente, bem como não ensinam acerca dos remédios naturais, né? Exatamente. Mas, por outro lado, né, eles liberam totalmente os remédios químicos que vão, entre aspas, tratar um sintoma, aliviar um sintoma, causando outro sintoma, bem como gerando clientes eternos, não é mesmo? O nome já fala indústria, né? Exato. E isso vira um ciclo vicioso, né? Você tem um problema, você toma um remédio, aquele te gera outro problema, mas é outro remédio, e aí vai. Isso é uma questão de lógica, né? Tem profissionais iguais a você, que é da naturopatia, profissionais da homeopatia, da medicina integrativa no geral, que comporta todas essas áreas aí, mas é uma questão até instintiva, né? Sim, sim. Você vai dizer, pô, tô tomando um químico, como diz o próprio Laí Ribeiro, é um ET, né? É um ET, e aí o seu corpo não reconhece aquilo, automaticamente começa a atacar. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que nós não devemos ser contra os remédios, porque a gente tem a penicilina, né, que veio aí. Lógico. Não, o seu caso não é esse. Não. Porque em algum momento você pode tomar um remédio para poder você tirar um sintoma rápido, mas usar o instinto para dizer, peraí. Exato. Eu tenho que ir lá na causa, né, do problema. Isso que você falou foi perfeito. Porque, na realidade, a medicina para urgências e emergências não tem igual. Ela é simplesmente perfeita. E nós estamos aqui, vivemos tantos anos, justamente devido a essa modernização que a medicina convencional trouxe, né? Sem dúvida alguma. Agora, como sendo regra, não pode. Como eu disse, a união das duas, ela é perfeita. Definitivamente, né? Que se ela não existisse, talvez nós nem estaríamos aqui. Exatamente. Né? Mas nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que é importante é a união das duas questões, né? Porque também, apenas a naturopatia também, né, não teria uma penicilina da vida, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, por outro lado, e aí, né, um dos remédios mais famosos que existe, eu não posso falar o nome, começa com A e termina com A, e tem um R no meio. Certo. Ele tem em sua base benzeno. Benzeno é um dos elementos mais tóxicos da natureza. E ele é ele vem do petróleo. Olha para você ver. E inúmeros remédios têm benzeno. Inúmeros remédios têm benzeno. Então, é isso que eu estou te falando, entende? Então, assim, você tomar um remédio, como você falou, numa situação de emergência, tem uma dor, uma coisa, ok. Mas isso, a longo prazo, o preço será cobrado. Eu mesmo senti uma dor de cabeça antes de viajar para cá, ontem, o dia todo, e hoje cheguei aqui com dor de cabeça. Oh, meu não Deus, tomei remédio nenhum, porque eu falei, essa dor de cabeça que eu não tenho problema com dor de cabeça. Agora, já tive no passado, não tenho mais. Mas eu falei, isso aqui deve ser alguma coisa que eu comi, deve ser a noite de sono minha de ontem para hoje não foi muito legal. E a dor de cabeça, por incrível que pareça, agora já não tá doendo mais. Porque eu fui tomando água, fui indo no banheiro, então não vou tomar remédio para isso. Então, mas boa pegada essa que você deu. Dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa super comum, né? Enxaquecas também, pessoas que sofrem com enxaquecas terríveis, né? Exato. E uma das causas da dor de cabeça, por incrível que pareça, é a desidratação. Exatamente. Então, essa questão dessa água que você foi tomando, né, ao longo do dia, porque, na verdade, a dor não é na cabeça. A dor é nas meninges que existem no cérebro. E muitas vezes ocorre uma vasodilatação das veias, e aí então ela pressiona as meninges, e isso é que dói. Exatamente. Além de várias outras causas de dor de cabeça. Uma grande causa de dor de cabeça é o fígado. E o fígado hoje em dia está sendo muito bombardeado. Bombardeado, coitado do fígado, né? Exatamente. Então, o fígado, ele exige-se muito dele, né? E falando de fígado, vou pegar um gancho aqui. Na naturopatia, quando alguém está com problema de fígado, a naturopatia
consegue auxiliá-lo? Sim, lógico, né? O fígado, na verdade, é muito mais do que simplesmente o fígado, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, para naturopata isso é super comum. O que é bom para o fígado, digamos assim, né? O que é bom para uma dor de cabeça? Na verdade, claro, existe uma coisa imediata, né? Então, vamos tratar. A berberina é maravilhosa, né? Para tratamento do fígado. O cardo-mariano, também chamado de silimarina, faz um trabalho incrível, né? Então, assim, tem seu valor. Mas como que a naturopatia trabalha? Né? Eu digo assim, Ricardo, para um tratamento, ok? Para uma coisa de emergência é diferente. A gente trabalha com os 6 R's. Você já ouviu falar dos 6 R's? Não, mas vou ouvir agora. Então, ótimo. Os 6 R's são... O primeiro R é retirar. Poxa, se tem alguma coisa que está te fazendo mal, a primeira coisa que você tem que fazer é retirá-la. Não tem jeito. Então, retirar o quê? Retirar alimentos que estão te inflamando, retirar alimentos potencialmente alergênicos que possam estar aí te fazendo mal, né? Essa sua dor de cabeça, voltando um pouco para isso, ela pode ser uma alergia tardia, por exemplo. O que é uma alergia tardia? Ela começa entre 24 horas até 96 horas depois. Ela pode... E você nem imagina que é devido a um alimento que você comeu anteriormente, ok? Exatamente. Então, o primeiro R é retirar. Retirar os alimentos inflamatórios, alimentos alergênicos, retirar metais pesados. Você não imagina o que os metais pesados estão fazendo com as pessoas. É uma coisa absurda. A amálgama dentária, depois que a pessoa tem... Quando ela tem amálgama, ou até mesmo quando ela tira, aquilo fica no corpo dela para sempre. Isso não sai por detox, sai por uma coisa chamada quelação. O metal só pode ser quelado. Nós temos algas, olha como Deus é maravilhoso. Nós temos algas lindas, a clorela quela super bem metais pesados, a espirulina quela super bem metais pesados também. Outra coisa que gera muitos problemas são os parasitas. Os parasitas, sabe qual tóxico que os parasitas liberam, vivos e quando mortos mais ainda? Amônia. Amônia. Imagina que isso tudo vai para onde? Vai para a cabeça. E como que vai para a cabeça? Olha, aí vamos lá. Tem que retirar alimentos que fazem mal, metais pesados, parasitas, fungos. Os fungos também fazem um mal incrível. E para cada um dessas, tem aí a medicina natural para poder estar ajudando. E aí, então, a gente retira tudo que está fazendo mal. Isso tudo faz mal por quê? Porque as pessoas comem super mal. As pessoas comem tudo quanto é tipo de coisas. É carboidrato direto, é açúcar direto, são bombardeadas, é sanduíche, é pizza e tudo. Eu não sou radical. Nem na minha vida, nem na vida do meu paciente. Eu penso, lá no consultório, a gente tem um programa Saúde Natural. Qual é a base dele? 5x2. 5 de saúde para 2 de bobagem. Nós temos que viver, exatamente, não é? Antes disso, tem a fase da limpeza. Ela dura 3 meses. Mas depois, a pessoa tem que saber que ela tem que ter o melhor dos 2 mundos. Por que a gente tem que retirar isso? Porque devido a essa má alimentação, isso causa uma coisa nos nossos intestinos chamada hiperpermeabilidade intestinal. O que é a hiperpermeabilidade intestinal? Temos nosso intestino e ele tem, em volta dele, ele tem como se fosse uma barreira. Essa barreira, pensa que isso aqui é a barreira intestinal. Tem as microvilosidades e ela tem que ser assim. Aqui são os interócitos, chama tight junctions. São as junções fechadas. Só que quanto mais bobagem a gente come, mais essa barreira vai ficando assim. Só que aqui está o intestino e sabe quem está aqui? As nossas artérias. Então, lado, né? daqui que é o intestino, digamos assim, tudo sai para a corrente sanguínea. E viaja pelo nosso corpo e vai para todos os lugares, inclusive para a cabeça, causando inflamações e a dor de cabeça. Então, o que acontece? A gente tem que cuidar da hiperpermeabilidade intestinal. Outra coisa péssima também, devido à má alimentação, pode acontecer a disbiose intestinal. O que é a disbiose? O nosso intestino, os nossos intestinos, né, porque está falando do delgado e do grosso, eles funcionam, eles são como se fosse uma cidade habitada por bactérias
Bactérias maravilhosas, bactérias em sua maioria do bem, que nos fazem muito bem. Inclusive, bactérias que a gente deve, inclusive, a algumas vitaminas, senão elas não existiriam, e graças às bactérias elas existem. E aí, então, quando a pessoa come mal, enfim, alimentos inflamatórios, acaba que essa microbiota intestinal passa a ser habitada por maior parte de bactérias ruins e menor parte de bactérias boas. Isso se chama disbiose. E aí, junto a disbiose com a hiperpermeabilidade intestinal, com a pessoa comendo mal o tempo todo, não vai dar coisa boa. Então, né? O intestino, estando ruim, é um portal para doenças, Exato. né? Há uma frase que fala, toda doença começa e termina dos intestinos. Não é minha essa frase, mas eu acho que ela tem um potencial verdadeiro. Então, primeiro é o retirar, depois a gente tem que reparar, porque essa pessoa já vai estar totalmente problemática, não vai ficar só no intestino, você está vendo? Não está viajando no corpo todo, pela corrente sanguínea? Então, tem que reparar. Reparar o quê? Reparar tudo. Reparar toda a mucosa gástrica, né? E aí a gente tem fitoterápicos maravilhosos para reparar, tem, enfim, suplementos. A gente pode tratar os metais pesados com clorela, com espirulina, os fungos, o óleo, a cápsula de óleo de orégano funciona extremamente bem para tratamento de fungos. Parasitas, temos Artemisia, que funciona extremamente bem. O cravo mata os ovos dos parasitas. O cravo? O cravo, o cravinho, mata os ovos dos parasitas, porque os parasitas, eles têm um ciclo, eles acompanham o ciclo lunar. Então, um ciclo de 28 dias. Então, e eles não ficam nos nossos intestinos, eles viajam o nosso corpo todo, mas eles voltam para os nossos intestinos na fase da lua cheia. Chegando na fase da lua cheia, então eles colocam os ovos, né? Então, por isso que a gente tem que tratar tanto dos vermes adultos quanto dos ovos, né? Só que como as pessoas acham que... Tem pessoas que acham que parasitas nem existem, né? Imagina, com tanto de verdura, legume e fruta que as pessoas, graças a Deus, já estão tomando consciência e comem hoje, é claro que vem ali, vem de todas as formas também. Então, a gente tem que reparar essa mucosa, voltando para o segundo R, gastrointestinal, tratando o muco, né? O que é feito com espinheira santa, lindamente. Aloe vera é um milagre. A babosa? A babosa é um verdadeiro milagre. Ela é incrível, a babosa, né? Temos que cuidar dessa reparação gastrointestinal. A espinheira santa, idem, ela aumenta o muco protetor. A glutamina, ela cuida dessas Tag Johnsons, ela fecha essa barreira intestinal. E a gente chega no terceiro R, que é o restaurar. Porque a gente precisa, no nosso estômago, de acidez. Sem acidez, como que nós vamos quebrar o alimento? Como que nós vamos quebrar a proteína da carne? Há pessoas que têm o hálito fétido. Muitas vezes falta enzima para poder quebrar aquela carne. Os resíduos estão ali, né? Então, e aí as pessoas fazem o quê, Ricardo? O que as pessoas fazem? Os prazóis, né? Exatamente. Elas usam os prazóis da vida juntamente com antiácidos, diminuem a acidez estomacal. E aí, meu filho, pronto. Aí é problema na certa, né? Porque aí, inclusive, vai chegar esse alimento muito grande ao intestino, e o intestino não tem dente, né? E aí vai ser cada vez mais problema. Então, temos que restaurar, né? Restaurar tudo. Depois, a gente tem que reinocular. Por quê? Porque as bactérias não estavam ruins. A gente tem que colocar bactérias boas no lugar. Aí entram os probióticos, entram os prebióticos, entram os fermentados, né? E o quinto R é o reequilibrar. Por quê? Porque essa pessoa tem que fazer exercício físico, ela tem que cuidar do estresse dela. O cortisol, ele é essencial na nossa vida. Mas se tiver em excesso, ele faz um estrago imenso. E o quinto, reavaliar. Porque sempre a gente tem que estar reavaliando a pessoa. Nossa, esse não tinha ouvido falar nesses 6 R's. São é bacana, 6 R's, hein, cara? Super, super. Esse é o que dá certo. Porque o que acontece? Se eu te falar, o que é bom para o fígado? Não é simples assim. Né? O que é bom para o fígado? Bom, a grosso modo, eu vou te falar. O cachofre é maravilhoso, a berberina é maravilhosa, né? A silimarina é. Não, mas eu tomei e não funcionou. É porque era muito mais coisa do que isso, né? Acima de tudo, a gente tem que tomar consciência. Na minha boca, mando eu.
Por aqui vai entrar o que eu quiser que entre. Muito né? bem. Então, eu tenho que ter consciência. Agora, eu tenho que ter... Não que uma salada não me dê prazer, eu tenho muito prazer em comer uma salada, mas nos meus finais de semana eu quero poder ter mais liberdade. Há problema nisso? Se eu estiver desinflamada, se eu estiver tendo uma boa alimentação nos 5 dias, porque é 5 por 2, maravilha. Agora, até lá, eu tenho que me cuidar. É isso mesmo, porque senão a pessoa deixa de viver, né? E a gente se relaciona com as pessoas, a gente convive, né? E na maioria dos casos, quem tá com esse raciocínio seu, que é um raciocínio bem parecido comigo, apesar de eu ainda fazer algumas coisas erradas, em sentido de alimentação e de hábitos, porém, eu tenho que observar o que eu já faço de bom também. É claro, não vou lógico. ficar criticando. Não, Pô, é se lógico. eu não dei conta de tirar isso aqui da minha vida ainda, beleza, vamos aos poucos A vida também, segue. né? E a gente vai se relacionar com pessoas que não tá com a mente igual a gente. É lógico. Vai chegar no canto e alguém tomando um vinho, tomando uma cerveja, comendo uma carne assada. Isso. A carne assada, se ela empretejar demais, não é muito legal, você vai ficar lá carameliza, criticando. né? Não, come um pouco esse povo aí, proseia, lógico. joga uma conversa fora. Não. Segunda-feira você volta na rotina normal. Exato. Olha, esse programa Saúde Natural que nós temos lá no consultório é um programa que agrada muitos pacientes. Por quê? Porque durante um tempo tem que limpar. Não é assim? Se você compra uma casa nova, você começa a decorar a casa primeiro ou primeiro você limpa a casa? Tem que limpar, né? Primeiro você limpa a casa. Primeiro você limpa, e isso demanda um tempo. Aí depois você vai decorar a casa. É isso que é o 5x2. Esses 5 dias de saúde, o nosso corpo, ele foi feito para aguentar muitas coisas. Lógico, Deus nos fez perfeitos, sua imagem e semelhança. Exatamente. Né? Então, nosso corpo aguenta. Agora, ele tem um limite. Então, a partir do momento que você se cuida, faz tudo isso, né? Retira o que está fazendo mal, repara o que está com problema, restaura, né? Depois reequilibra, reavalia, enfim, você vai estar propenso a ficar com 2 dias, que é o seu prêmio, nos finais de semana para ter liberdade. E socializar, né? Exato. Mas tem uma coisa na naturopatia que ela é muito importante, que é o quê? Nós explicamos tudo para o paciente. Então, quando o paciente entende o que acontece, aí nos finais de semana, por mais que ele saia, é completamente diferente. Por exemplo, adianta eu chegar para você e falar assim, Ricardo, o leite faz mal. Aí você vai falar, o leite faz mal e tal. Pronto, ok, acabou isso ali. É uma coisa, acabou ali. Outra coisa é eu falar para você, Ricardo, o leite faz mal. Por quê? Mas eu não tenho intolerância à lactose. Ok, mas o problema maior do leite para quem não tem intolerância não é a lactose, e sim a caseína, porque a caseína ela é parcialmente digerível por nós. A beta-lactoglobulina, que sequer é digerida por nós. Isso, quando chega nos nossos intestinos, não é visto como um alimento, é visto como um antígeno. O que é antígeno? Antígeno é algo a ser combatido. Então, esse leitinho, digamos assim, ele é combatido como se fosse um vírus, como se fosse uma bactéria. Ele é combatido como um antígeno. O glúten, você não pode comer glúten. Ricardo, você não pode comer. Por que eu não posso comer glúten? Pronto, aí é outro assunto. Exato. Né? Então, porque o glúten, ele ativa uma proteína do nosso intestino que se chama zonulina. Sabe o que a zonulina faz? Aqui, a parede intestinal, ela abre. Então, é por isso, porque ela abre a parede intestinal e os tóxicos vão viajar pela corrente sanguínea. É por isso. Agora, meu organismo, ele consegue combater isso se eu tiver 5 dias de saúde para 2 de bobagem, vamos dizer assim? Consegue. Claro que ele consegue. Entende? Então, nos finais de semana ele vai conseguir. Agora, quando chegar no final de semana, você vai pensar, poxa, agora eu não... Você está sabendo que aquilo te inflama, que aquele leite te inflama inteiro, que está te dando dores nas juntas, que está te dando 1000 problemas. No mínimo, você vai comer menos, você já está na vantagem, não é mesmo? Mas, assim, voltando, né, novamente, os pacientes adoram saber que eles vão ter esse momento de liberdade e vão ter o momento de saúde, e vai ser o melhor dos 2 mundos. E o que você faz, por exemplo, com os pacientes, é
auxiliar que ele expanda a consciência, né? Isso, que depois que sem ele dúvida. expandiu a consciência, qual que é a dificuldade agora? Eu já expandi a consciência. Exato. Eu já vou olhar pro leite com outros olhos. Claro. Opa, já não bebo mais um copo, bebo só meio. Exato. Não já é grande coisa. Entra no automático. Exatamente, Né? Você exatamente. ficou preparado. É diferente você falar, puxa, cara, é tão gostoso. Aquela mulher falou que não presta, mas eu não vejo nada de mal nisso aqui. Claro que é uma proteína, né? Mas temos outras proteínas, né? E tal. Por exemplo, em relação à lactose, por exemplo, né? O parmesão tem pouquíssima lactose, né? Tiver que escolher um queijo, que escolha um queijo mais amarelo. Os queijos brancos são os piores, né? Então, ele tem muito mais lactose, né? O problema é a lactose? Não. O problema maior é a inflamação da caseína, beta-lactoglobulina. Mas tem a lactose também que faz mal. Então, se eu escolho um queijo amarelo, ele vai me fazer menos mal, né? Se eu escolho uma carne, eu vou pegar uma carne que está queimada, que caramelizou e que tem processo de glicação? Não vou. Eu vou escolher uma outra carne, né? As carnes são importantíssimas para a gente, né? Para a B12, né? Agora, a pessoa pode ser vegetariana sem problema algum, mas ela tem que sempre ter essa consciência da questão da B12, né? Mas cogumelos são ótimas proteínas também, os próprios ovos, né? Dependendo do tipo, se é vegana, enfim. Mas tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Você falou uma coisa interessante no meio, eu tô com umas perguntas para te fazer aqui, mas no meio aí do negócio, você falou que a babosa é milagrosa. Sim. Por quê? Sim. A babosa, ela tem determinadas... A babosa é uma coisa tão incrível. Ela trata lindamente o estômago. Para você ter uma ideia, a babosa trata até mesmo úlcera. A babosa, ela tem uma propriedade cicatrizante incrível. Temos um tipo de babosa, eu não posso ficar falando aqui determinadas marcas, mas eu vou falar aloe vera néctar. Que néctar não é a marca. Certo. Aí quem quiser pesquisar vai poder pesquisar e vai chegar nessa que eu tô falando. Sim. Ela é aloe vera, 3 pontinhos, néctar, tá? Certo. Ela trata H. pylori. H. pylori, imagine você. Uma bactéria tratada por uma aloe vera. Entende? A aloe vera, ela é tão boa. Ela é como se fosse, sabe, uma faxineira? Sim. Ela é uma faxineira. Ela cuida do fígado, cuida de tudo. Porque o corpo, Ricardo, ele não é compartimentado, não. Sabe? Outra coisa também na naturopatia muito importante. Primeiro, nós não tratamos sintoma algum. Nós tratamos a causa. E sem saber a causa, não tem como você tratar nada. É impossível você tratar qualquer coisa. E a outra coisa é que a gente não trata apenas uma parte. A gente trata o todo. Então, não é o fígado do Ricardo, é o Ricardo. Exatamente. Né? Tem que tratar tudo. Então, e a aloe vera, ela tem esse componente. Ela é um dos poucos fitoterápicos que existem que trata tudo. Tudo. Então ela é poderosa Ela mesmo. é muito poderosa. Extremamente poderosa. Cara, que bacana. E nessa questão da naturopatia, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte. A ciência, ela vai contra a naturopatia? Não, ao contrário. Você já falou algumas coisas aí que a gente vê que não, né? Mas você detalhando agora, introduzindo a naturopatia com a ciência, qual é a correlação? E me responde se vai contra ou não. A ciência é o contrário. Ela valida a naturopatia. Olha, mais uma vez, eu vou te dizer. Se você for ao PubMed e ao Google acadêmico, você vai ficar chocado. Olha, é cúrcuma, é aloe vera, é tudo que você pode imaginar. Tanaceto, que é maravilhoso para enxaqueca, para dores de cabeça. Praticamente todos, eu não vou falar todos, né? Mas praticamente todas as plantas medicinais são estudadas pela ciência. E aí eu não vou te mentir, né, que a gente não pode ser ingênuo, que muitas vezes esses estudos são feitos justamente para depois a indústria farmacêutica acrescentar um químico e poder patentear. Mas muitas vezes também não, né? Então, o que acontece? Hoje, a medicina a naturopática, que é a naturopatia, e a ciência andam de mãos dadas. E é por isso que a naturopatia hoje é tão respeitada quanto é. Porque, assim, lá, voltando um pouco lá na época de Rockefeller, né, que tudo aconteceu e tudo mais, a naturopatia, ela quase desapareceu, Ricardo. Imagina, a medicina natural. Quase desapareceu, assim, nos hospitais e nas faculdades. Porque as pessoas amavam e amam tanto que elas continuaram. Você sabe disso? Claro. Sua avó, sua mãe, provavelmente fala, toma esse chá aqui, faz não sei o que as pessoas amam.
Elas são apaixonadas. Eu que o diga lá, que nem horário eu tenho, sabe? Por causa disso, as pessoas viram que isso realmente funciona. Claro. E por quê? Porque a ciência referendou isso com os estudos das próprias plantas. Então, foi uma união perfeita. Então, sim, em resposta a você, a ciência ama a naturopatia. E a naturopatia ama a ciência. Muito bem. Eu tô vendo você aí que você gosta muito de falar e fala com muito amor pelo que você faz. Sim. E me diga uma coisa, a naturopatia pode ajudar também as mulheres em questão de queda de cabelo? Não sei se só mulheres ou homens, porque mulher tem mais fica mais pro lado da mulher em questão de cabelo, né? Ela ajuda também? Nossa. Existe algum jeito aí? Meu querido, ajuda homens e ajuda mulheres e ajuda os homens também, né? Existe, você nem imagina a quantidade de causas de queda de cabelo que existem. Mas eu vou pegar em 3 que são, assim, as mais interessantes, né? Bom, a maioria dos homens... Você sabe que para queda de cabelo nem posso ficar colocando muito mulheres, porque homens também, claro, né? Sem dúvida. Que as mulheres assustam mais. Assustam muito mais. Careca, ele não tá muito aí com a paçoca. O negócio é a mulher começar a cair cabelo. Mas né? para ambos, se chama... A primeira causa que eu vou entrar nela se chama alopécia androgenética, que também é chamada calvície hereditária. Sim. A calvície hereditária é a alopécia androgenética. O que acontece? O nosso organismo, ele produz uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E também produz o DHT. Só que por problemas que as mulheres possam vir a ter, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, né? Ou então por um excesso de testosterona no corpo, a 5-alfa-redutase vale, ou então pelo fato da pessoa fazer reposição hormonal em excesso ou de forma errada, enfim, e fica muita testosterona rodando no corpo. E aí o corpo, a 5-alfa-redutase fala, opa, nossa, eu tenho que pegar essa tanto de testosterona que está aqui e transformar em DHT, que é dihidrotestosterona. Sabe o que a dihidrotestosterona faz? Vai para o folículo piloso, entope esse folículo piloso, o cabelo vai diminuindo. O cabelo tem 3 fases, né? Uma fase que é de crescimento, outra de repouso e outra de queda. Ele deixa o cabelo mais tempo em repouso, ele vai afinando até que ele cai. E a naturopatia tem fitoterápicos simplesmente incríveis para isso. O sal palmeto é um deles. O sal palmeto, Ricardo, para você ter uma ideia, ele trata não somente a queda capilar feminina e masculina, mas também a próstata. Dos homens. Como é o nome? Sal, S-A-W, palmeto. Isso aí a pessoa compra? Sim, então é só jogar na internet, essas lojas naturais, todas vendem. Até, inclusive, hoje, várias farmácias já vendem isso também. Manipulam, né? Manipulam. Não, às vezes farmácias convencionais também. Às vezes, tem que procurar, né? E aí, então, o sal palmeto cuida da próstata, ele diminui muito o tamanho da próstata. Homens que estão com micção comprometida, vão ao banheiro muitas vezes à noite, já é porque a próstata está começando a ficar, né, maiorzinha. Sim. E aí o sal palmeto diminui isso. Poxa, que coisa boa esse podcast, eu nunca tinha ouvido falar. Olha, que coisa nisso. boa, é porque quantas pessoas não viram? Olha que maravilha isso aí. Então. Você pode salvar a vida, né? Sim, não, e te digo mais. Bom, vamos lá então. O Pygeum africanum é outro fitoterápico maravilhoso. Para você ter uma ideia, além dele tratar essa questão da 5-alfa-redutase com a DHT, ele diminui a 5-alfa-redutase, o que faz com que ela não transforme a testosterona em DHT. Ele também aumenta a motilidade dos espermatozoides, melhora a fertilidade do homem. Olha que coisa incrível. E agora te digo mais ainda, temos a urtiga dioica. A urtiga dioica também participa da mesma forma, diminui a 5-alfa-redutase, impede que transforme a testosterona em DHT, e ela cuida da barriguinha de chope dos homens. Ah, não, então esse eu vou querer. Ah, você acredita? Eu tô com esse negócio. Como é que é o nome desse trem aí? Urtiga? Urtiga dioica. Essa a gente compra também? Sim, tudo tá vendo aí. E como é que toma esse trem pra acabar com essas barriguinhas pontudas? Então, não, deixa eu te contar como é que funciona, que você vai achar super legal. Sim. Bom, essa testosterona em excesso rodando no corpo, né? O que acontece? Ela pode ser transformada tanto em DHT quanto em aromatase. E quando ela é transformada em aromatase, aliás, eu falei errado, a aromatase pode transformar
em a testosterona, Em DHT. em estradiol, em hormônios estrogênicos, né? Só que o estradiol é um hormônio feminino. Aí o homem começa a ter ginecomastia, né? O vulgo peitinho de homem. Começa a ter a barriguinha de chope, né? Começa a ficar com impotência, baixa libido. Não, o negócio é assim, você não tá assim, não. Você tá magro, esbelto, você tá maravilhoso. Não preocupa, não. Eu tenho que mexer nessa barriguinha minha aqui. Não preocupa, não. Mas assim, tô falando, né? Porque de fato, sim. Aí a aromatase é que faz esse papel, assim, com a alfetase não tá aí, não. Aí a aromatase faz esse papel e vem lindamente a urtiga dioica, diminui esse hormônio, o estrogênio. Diminui, faz com que o estrogênio não funcione dessa forma e volta a libido masculina, trata a calvície e ainda por cima diminui a barriguinha e até a ginecomastia. Eu vou ter que arrumar esse negócio. Não gostei dessa ideia aí. Então. Urtiga dioica. Vai estar gravado aqui, não tem como eu esquecer. Mas é tão lindo que, olha, até o chá verde cuida também, você acredita? O chá verde. Temos um tipo de ginseng que também cuida da queda de cabelo. Para queda de cabelo, são inúmeras coisas. Isso eu estou falando dentro da alopecia androgenética, né? Tem também a alopecia areata, que ela é uma alopecia por áreas, cai um tufo de cabelo, digamos assim. Essa é muito mais ligada à questão emocional, né? A pessoa está extremamente estressada, mas a alopecia areata trata-se de uma doença autoimune, que muitas vezes é deflagrada por um estresse muito grande que a pessoa tem, mas é uma doença autoimune. Né? Temos aí também outra causa muito comum, que é o fungo cândida. A cândida, na realidade, ela não é inicialmente um fungo. A cândida é uma levedura que mora normalmente nos nossos intestinos. Mas quando a pessoa está com hiperpermeabilidade intestinal, disbiose, ou então quando ela está comendo alimentos muito inflamatórios e tudo mais, acontece aquilo tudo que a gente falou. Desestrutura tudo. A Cândida fala assim, meu Deus do céu, essa minha cidade aqui tá ruim demais. Eu vou mudar ali pro ladinho. O ladinho, vocês já sabem onde é que é, né? Acaba descendo. Só que muitas vezes a mulher necessariamente não tem uma candidíase. Ela pode ter uma candidíase ou não. Só que ela não tem a candidíase, mas tem todos os sintomas. Um deles é a queda de cabelo. Então, você vê uma mulher que está começando a ficar com o cabelo cada vez mais diminuindo, bem ralinho na frente, pode desconfiar, que é o fungo cândida. E o óleo de orégano é simplesmente milagroso. Ele é um grande antimicrobiano, na verdade. Só que o óleo de orégano tem que ter cuidado. O ideal é consumi-lo na forma de... O ideal não. Ele só pode ser consumido na forma de cápsulas. Por quê? Porque ele é corrosivo para o estômago. Então, ele tem que ser tomado como cápsulas. E tem que ter um regime agregado. Porque, assim como os parasitas, as cândidas amam o açúcar. Né? E lembre-se que as frutas têm açúcar. É frutose o nome da açúcar da fruta, mas é um tipo de açúcar. Né? Então, tem que meio que matar a cândida de fome junto com o tratamento de óleo de orégano. Mas eu tenho mulheres que vão com queda de cabelo no consultório que você não acredita. Sabe? Os cabelos ficam assim, maravilhosos. E a pessoa trata o cabelo por onde? Pelo intestino. E é por isso... Tudo é lá, né? Exato. E é por isso que a gente não pode tratar. Eu vou tratar uma pessoa que está com problema de pele pela pele. A pele é o espelho dos intestinos. Se você está com problema na pele, o seu problema é intestinal. Não tem jeito. Faz todo sentido. Exato. Mesmo porque... as mucosas se comunicam, né? Então, você tem que fazer esse tratamento de forma integral, né? Então, a pessoa está com a pele cheia de espinhas e tudo mais. A chance do intestino estar inflamado do mesmo jeito. O sintoma, ele é lindo. O sintoma é um pedido de socorro. Então, se a casa está pegando fogo, você simplesmente fala, não, eu vou fechar a casa e deixa aí. Não vai queimar, não. Dá as costas para a casa e deixa ela queimando, né? Fingindo que não está queimando. Não, está queimando, entende? Tem que tratar. Você não pode tapar a boca do sintoma. Muito bem. E essa área da naturopatia, existe muita polêmica nessa área?
Sim, existem várias polêmicas, né? A principal delas, justamente envolvendo a questão do Rockefeller, que veio aí quase matou mesmo a naturopatia. Só que não conseguiu, né, aniquilar, porque ela é da natureza. Nós somos da mesma natureza da naturopatia, né? Nós somos feitos dos mesmos elementos químicos, em proporções diferentes, né? Então, não é à toa que a naturopatia não é invasiva, né? Tem quase nenhum, na maioria das vezes, nenhum sintoma, se for se forem tomados os fitoterápicos da forma correta. Não tem efeito né? colateral nenhum. Né? Praticamente nenhum. Por que eu estou falando praticamente? Porque muitas vezes as pessoas exageram. Fazem as coisas de forma errada, não procuram um profissional. A naturopatia, diferentemente da alopatia, ela é um tratamento. Não é, nos remédios alopáticos ou químicos, né, a pessoa vai e fala, eu vou tomar o remédio para o resto da minha vida. Não. O objetivo da naturopatia é realmente que aquilo ali seja tratado e que a doença específica entre em remissão. Portanto, aquele fitoterápico deverá ser descontinuado, ou seja, vai parar de tomar aquilo. Quando e às vezes quando for resolvido. E aí a pessoa fica tomando aquilo 1, 2, 3, 4 anos. Poxa, sem necessidade. Sem necessidade. Então vai ter uma hora que isso vai ter o preço, né, cobrado. Mas voltando à questão da sua pergunta, então o que acontece? Aí Rockefeller tentou, mas na verdade ele não conseguiu. Por quê? Porque a naturopatia permaneceu e aí então houve um momento que a própria medicina nos Estados Unidos teve que voltar a abraçá-la. Por quê? Porque viu que realmente era efetiva. Abraçou em conjunto a nutrição. Poxa, a base é a nutrição. Não tem jeito. Por falar nisso, você tem que chamar para vir aqui Gabriel de Carvalho. De onde é que ele é? Meu Deus, Gabriel de Carvalho mora no Sul. É meu professor, né, de nutrição funcional. Ele é maravilhoso, Gabriel de Carvalho. Gabriel de Carvalho, você pode convidar ele por aqui, para essa câmera aqui, ó. Convida ele para ele poder vir aqui no nosso podcast. Gabriel, venha, que tenha o prazer de ver aqui no podcast nosso querido Ricardo Augusto, muito simpático. Você está convidado, viu, Gabriel? Você que não vem não para você ver. Então, e a nutrição, e aí hoje a medicina vem abraçando cada vez mais a nutrição. Então, a polêmica, ela era enorme, que foi qual? Tentaram matar a naturopatia. É uma mega polêmica, né? Demais. Só que não conseguiram. E hoje nós somos extremamente respeitados em todos os lugares que vamos. E o mundo está de braços abertos. Hoje não, já tem décadas já. Já tem em média uns 40... Não, já tem muito mais. Já deve ter uns 80 anos já. Mas tentou-se. Foi mais ou menos em 1960 que começou a voltar, tem mais ou menos uns 60 anos já tem muito tempo. Né? Muito bem, Luciana Mascarenhas, você falou muito bem, detalhou muito bem, e dentro da naturopatia, não adianta, em tese, eu perguntar o que é bom para o cérebro, o que é bom para o coração, você já deixou bem claro que não é por aí. Né? Mas tem... Não, é um todo, né? É um todo. Por isso que é integrativo. Integrativo. Você vai falar, não, a gente sabe que tem suplementos que é bom pro coração, né? Tem o magnésio. Mas o mais importante é, por exemplo, assim, se você chegar e me perguntar assim, Luciana, e a alergia? Porque é mais importante do que saber o que é bom é saber o que é aquilo. Exato. Né? Então, dentro disso que eu estou falando, alergia, né? A alergia, ela é um estado de hiper no corpo. Ela é o corpo liberando uma histamina, né, assim, massivamente, e o sistema imune combatendo o alérgeno, né, como se fosse um vírus ou uma bactéria. Imagina. Como um corpo estranho, né? Exato. Mas por que isso? Voltamos lá na hiperpermeabilidade intestinal. Por quê? Porque como esse intestino está com a parede intestinal aberta, aí, quando eu estou te falando, a própria comida não digerida, porque as pessoas mastigam muito
pouco a comida. Aí elas mastigam um pouco a comida, chega no estômago, não tem ácido suficiente para digerir. Não tem né? dente. Não tem dente, não tem ácido suficiente, e aí esse fígado já está completamente comprometido, consequentemente a vesícula biliar idem, né? E a maioria das enzimas vem de lá, e aí não consegue digerir direito, essa comida chega grande aos intestinos, que já está com desbiose intestinal, imagina, já está inflamado, sai pela corrente sanguínea, e aí então vai ser atacada essa comida. Então o que acontece? A pessoa começa com alergia, digamos assim, a camarão, que é muito comum, né? Frutos do mar. Aí, ok, tem alergia a camarão e tudo mais, né? E aí também temos que falar o seguinte, existem duas alergias, dois tipos. Alergia imediata, que a pessoa que eu tem. tenho é camarão. Então, exatamente quando come. Há uma alergia que pode te matar, inclusive. Camarão, siri, tudo então, comer. pode te dar, você sabe disso. Então, pode te matar, pode dar um choque anafilático em você, né? E aí, então, é aquela coisa, né? Tem uma constrição dos bronquíolos, tem uma vasodilatação, então a pressão abaixa e, né? É uma coisa, pode morrer asfixiado, terrível. Esse é um né? tipo. Esse é um tipo, é a alergia imediata. E tem a alergia tardia, que pode aparecer entre 24 e 96 horas depois, né? Então, o que acontece? Começa com camarão. Daí a pouco, já migrou, já está no amendoim. Daí a pouco, mas eu nunca tive alergia a amendoim, a pessoa não liga, tá comendo amendoim todo dia. Mas, às vezes, inicialmente é uma alergia tardia. Então, passa 48 horas, ela nem vai lembrar que é o amendoim. Entendeu? Sim. E já é o amendoim. E dá-lhe histamina pelo corpo. E aí a pessoa começa, né? Então, por exemplo, essa semana mesmo eu tive contato com uma pessoa que tem uma alergia gravíssima e que foi num determinado profissional que passou para ela uma dieta. A dieta é importante para tratar a alergia? Essencial. Sozinha ela vai adiantar? Não. Porque a causa não é a dieta. A causa é um intestino que tem que ser cuidado. Tem que retirar o que está fazendo mal, restaurar, retirar, reparar, né? Tem aquilo tudo que a gente falou dos 6 R's. Tem que fechar ele de novo, né? Tem que fechar ele de novo e tem que parar de agredi-lo também, né? Exatamente. Então, quando a gente faz o programa dos 6 R's, integra a pessoa os 5 por 2 depois que ela já fez a faxina, né? A vida dela não é melhor em relação às alergias. A vida dela é melhor em tudo, né? Lembrando que alergia... Aí, quando nós estamos falando de alergia, nós estamos falando de um sistema imune descontrolado, né? Ele está atacando o alérgeno, que é alérgeno para você e que para mim não é, né? Intolerância alimentar é outra coisa. A alergia, ela é química, há um processo de liberação de histamina, dentre outras substâncias. A intolerância não, ela é física. A pessoa não tem enzimas digestivas para digerir aquele alimento, ó. Então, por exemplo, quem tem intolerância à lactose não tem a enzima lactase. Ela não consegue digerir a lactose. Então, o que esse organismo faz? Ele tem que expulsar. Expulsa para cima, expulsa para baixo e, por incrível que pareça, às vezes dá prisão de ventre, que são as pessoas que mais sofrem. Porque elas têm que aguentar e o organismo não coloca para fora. Entendeu? E lindamente... Tá, isso é importante falar. Há pessoas também, e aí essas são bem sofridas, que têm uma intolerância à histamina. E a histamina é o quê? A histamina está em vários alimentos que a gente come. Inclusive, nós também produzimos ela pela fermentação bacteriana. Então, a pessoa, imagina, ela come um alimento, uma fruta, uma simples fruta, e ela tem alergia à histamina que é liberada. Isso porque ela não tem uma enzima que se chama DAO, diamina-oxidase, para quebrar, conseguir lidar com a histamina. Então, a naturopatia trata lindamente, primeiro, o terreno biológico, né? Os intestinos e tudo mais. E depois a gente tem a quercetina. Há estudos científicos que comprovam que a quercetina bloqueia a histamina. Olha o nível. Nas minhas quercetina? Quercetina. Nas minhas redes sociais eu tenho um post que eu falo, inclusive, sobre isso. A própria DAO, que é que pode ser suplementada, a própria diamina-oxidase pode ser suplementada, porque ela é uma enzima, né, para poder lidar
com essa histamina de uma pessoa que tem intolerância à histamina, por exemplo, entendeu? E várias outras coisas, a vitamina D, né? De mãozinha dada com a aloe vera, né? Que as duas são perfeitas, entende? Vitamina D é famosíssima. É, a né? vitamina D, que não é vitamina, né? A vitamina D trata de um hormônio, Exatamente. né? Então, hormônio por quê? Porque é produzido pelo nosso corpo, né? As vitaminas não são produzidas, né? Elas têm que... Não é igual a vitamina D que nós produzimos, elas vêm de fora. Tem que ser suplementado, Tem né? que ser suplementado. E o mais interessante, que ficou bem claro para mim também nesse nosso episódio da naturopatia, você falando dos nutrientes, da nutrição, é que às vezes a pessoa não para analisar. É. Porque é uma questão também de observação. Você falou de cabelo, né? Mas a pergunta é, o que é o cabelo? Né? É. O que é a unha? Se você vai analisar o cabelo e a unha, é alguma coisa que nós comemos que transformou em outra coisa que virou isso aqui. É, na Porque verdade, tudo vem do que a gente come, né? Na verdade, o cabelo, ele é algo que é para o corpo, digamos assim, ele é quase um enfeite. Então, aí chegamos numa segunda explicação de queda de cabelo, que é a questão da desnutrição. As pessoas podem, hoje em dia, estar muito bem alimentadas e pouquíssimo nutridas. Né? Então, por exemplo, a proteína quebra e transforma em aminoácido. Esse aminoácido é que vai para a pele e cabelos. Mas, às vezes, a pessoa tem uma alimentação tão ruim, alimentação que eu digo assim, de tão pouca qualidade, que ela não tem nutrientes. E o corpo vai falar o quê? Bom, eu tenho que manter todos os órgãos vitais, senão essa pessoa vai morrer. Então, se já tem tão poucos nutrientes, eu vou aproveitar esses nutrientes para todos os órgãos vitais e a pele e o cabelo, né, vão ficar sem. Não tem tanta necessidade quanto esse. Exatamente, né? Quanto esse. porque você perde o cabelo, mas continua vivo, né? Exatamente. Então, aí, o corpo vai fazer isso. Então, um outro motivo de queda de cabelo seria esse. Um outro motivo também, questões hormonais, né? Hoje em dia as pessoas têm muito problema na tireoide. E por que elas têm problema na tireoide? Outra questão muito polêmica. Por incrível que pareça, tem vários motivos, mas o maior motivo é devido ao flúor. O flúor, né, que muitos dentistas ainda aplicam, que estão presentes nos cremes dentais, né? E que já há vários estudos sérios, porque há os estudos que não são sérios. Estudos sérios que já comprovaram que o flúor não tem nenhuma ligação com a questão de prevenção de cáries. Por outro lado, o que acontece? A nossa tireoide, ela precisa muito, muito, muito do iodo. Mas há outros halógenos que na tabela periódica estão na mesma coluna que podem ocupar o lugar que é do iodo. O iodo não tem preferência, como o flúor, o cloro, o bromo. Então, o bromo está no pão, o cloro está na água e o flúor está na água também e também nos cremes dentais. E nos tratamentos dentários hoje. Isso, exatamente. Então o que acontece? Aí toma conta do lugar que o iodo deveria ocupar. E a falta desse iodo não traz apenas problemas na tireoide que pode dar queda de cabelo. Você não imagina o sem número de problemas que pode causar. Inclusive, vários nódulos, vários cistos. Algumas pessoas suplementam iodo e ficam livres de nódulos e cistos. Muito Você bem. acredita? É o iodo Lugol, né? Lugol. E aí vem a naturopatia, porque aí, né, existe uma alga chamada Kelp iodine, que ela tem muito iodo, Ricardo. Muito iodo mesmo. Kelp iodine? Kelp, com Kelp. K. Com K e P mudo ao final. Kelp iodine. E as algas Kelp têm uma quantidade muito grande de iodo. E elas são consideradas superalimentos, né? Porque há coisas que são suplementos, mas tem coisas que são superalimentos, né? A kelp iodine é um alimento. Por isso que os japoneses têm, em geral, pouca queda de cabelo, né? Exatamente, quase não veio ele careca. Exato. Luciana Mascarenhas, infelizmente, Oh, eu sei que você veio de pena. Belo Horizonte, veio pra Não, cá, um fiquei muito prazer. feliz de ter vindo. Você contribuiu demais aqui pro meu podcast. Fico muito feliz. Né? E as pessoas no Brasil é que ganham com isso. As pessoas não têm fico muito noção feliz. quanto eles ganham quando vem uma pessoa igual você, rica em conhecimento, apaixonada pelo que faz, Sim. que
esteve disposta a pagar esse preço, sair de Belo Horizonte para vir aqui, né? É um prazer Parabéns estar aqui. pela sua atitude, Muito como obrigada. eu disse, é o povo do Brasil que ganha. Fica com as suas considerações, e você sabe que hoje o dia tá bem corrido, você sabe como é que tá aí da agenda, né? E obrigado mais uma vez por ter vindo e ter aceitado o convite. Obrigada a você, saiba você que é um grande prazer estar aqui, né? Nesse movimento que tem tomado conta não só do Brasil, mas também do mundo, né? Esse movimento de retorno para as nossas raízes, né? Para descobrir que essas raízes é que realmente, as raízes é que nos mantém firmes, de pé, né? E a naturopatia é uma delas, né? É um prazer estar aqui com o seu público, com a sua audiência, né? Bom, estou em Belo Horizonte lá, né? Qualquer hora ela tomar um café com pão de queijo e fazer um episódio lá. Exatamente, vai ser um grande prazer. Maravilha. Muito bem, então você de qualquer lugar do Brasil, até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer. Amém.